E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar o futuro da saúde. Imaginem só, se fosse o smartwatch monitorando seus batimentos cardíacos, pressão arterial, tudo isso, e enviando os dados direto para o seu médico no SUS. Ou não é incrível? É incrível, mas e a segurança de todas essas informações, hein? Pois é por isso que a gente vai mergulhar de cabeça no mundo da internet das coisas, a IoT, e descobrir como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, impacta essa revolução tecnológica na saúde, especialmente no SUS. É isso aí. Afinal, a saúde é um bem precioso e a proteção dos nossos dados é fundamental. A gente já vê essa tecnologia em tudo, né? Relógios, celulares, sensores, coletando dados o tempo todo. E o SUS, sistema gigantesco, precisa se modernizar para usar essa tecnologia a nosso favor. Exatamente. Imagine as possibilidades. Monitorar pacientes com doenças crônicas à distância, identificar alterações de saúde rapidinho e até acompanhar o tratamento pelo celular. Nossa, realmente as possibilidades são muitas. Mas ao mesmo tempo a gente precisa garantir que a privacidade de cada um seja respeitada. Com certeza, esse é o grande desafio. E como a gente equilibra essa balança? Usando a tecnologia para o bem da saúde pública sem comprometer os dados dos pacientes. Boa pergunta. O Ministério da Saúde, junto com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o MCTIC, criaram a Câmara da Saúde 4.0. Câmara da Saúde 4.0. É tipo um comitê. Eles têm a missão de integrar tecnologias como a IoT no SUS. Mas e aí, o que eles já estão fazendo? Quais são os planos concretos? O foco principal deles é desenvolver projetos pilotos, sabe? E incentivar a criação de soluções inovadoras. A ideia é usar a IoT para melhorar o atendimento, tornar o sistema mais eficiente e, claro, garantir a segurança das informações. E a LGPD entra em cena como nesse cenário. A LGPD, inspirada na lei europeia GDPR, dita as regras do jogo para o tratamento de dados pessoais, principalmente os dados sensíveis, como os de saúde. Entendi? Transparência e consentimento do usuário são palavras-chave aqui. Imagina, você precisa saber exatamente quais dados estão sendo coletados, por quem e para qual finalidade. E você tem o direito de dizer não, se não concordar. Faz todo sentido. E me diz uma coisa, onde entram os Person Data Storages, os PDS? Ouvi dizer que eles podem ser a solução para o controle dos dados. Ah, os PDS. Eles são como cofres digitais, onde você guarda seus dados de saúde e decide quem pode acessá-los. É mais controle para você e mais segurança para suas informações. Tipo um aplicativo onde cada um gerencia seus próprios dados. Exatamente. A ideia é que o paciente tenha um aplicativo plataforma online para gerenciar seu PDS. Ele poderia, por exemplo, autorizar o acesso aos seus dados para um médico específico por um período determinado. Depois, o acesso seria revogado automaticamente. Que legal. Mas e se a pessoa não quiser usar o PDS? Obrigatório. De jeito nenhum. O uso do PDS, assim como de qualquer tecnologia no SUS, deve ser opcional. A LGPD garante isso. Ninguém pode ser obrigado a compartilhar seus dados se não quiser. Ufa, que alívio. Mas e se a pessoa optar por usar, como saber se seus dados estão realmente protegidos? A gente ouve falar tanto de hackers e vazamento de dados. Essa é uma preocupação importante. Segurança é fundamental. A LGPD exige que as empresas e instituições tomem medidas sérias para proteger os dados, como criptografia, controle de acesso e auditorias frequentes nos sistemas. E a blockchain? Essa tecnologia também pode ajudar a proteger os dados, né? Sim. A blockchain tem um potencial enorme para garantir a segurança e a imutabilidade dos dados. Imagina um livro contábil gigante, público e imutável, onde cada transação é registrada de forma criptografada. É basicamente isso que a blockchain faz. Nossa, parece bem complexo. Mas é fascinante. Mas como a blockchain se encaixa no contexto do PDS e do SUS? A blockchain pode ser usada para registrar o histórico de acesso aos dados no PDS, garantindo que ninguém altere as informações sem autorização. Seria como ter um registro indelével de quem acessou o que e quando. Nossa, parece bem complexo. Mas é fascinante como essas tecnologias podem trabalhar juntas para proteger nossas informações, né? Sem dúvida. E o mais importante é que tudo isso seja feito de acordo com a LGPD, respeitando a privacidade e os direitos dos usuários. E a gente não pode esquecer do direito ao esquecimento, né? A pessoa pode querer que seus dados sejam apagados, como isso funciona com a blockchain, que é, por natureza, imutável. Boa pergunta. Essa é uma questão complexa e que ainda está sendo debatida pelos especialistas. A blockchain, em sua forma tradicional, torna os dados praticamente impossíveis de serem apagados. São como garantir o direito ao esquecimento se os dados ficam gravados para sempre. Uma solução em estudo é a anonimização dos dados, ou seja, remover qualquer informação que possa identificar a pessoa. Assim, os dados se tornam anônimos e, teoricamente, estariam fora do escopo da LGPD. Entendi. Mas e se a pessoa quiser apagar os dados mesmo assim, mesmo anônimos? Aí o bicho pega. Ainda não existe um consenso sobre como isso seria feito na prática.
É um desafio técnico e legal que precisa ser resolvido para garantir que a LGPD seja aplicada corretamente no mundo da IoT e dos PDS. Parece que ainda tem muita coisa para ser discutida e definida. Com certeza. Mas pelo menos já existem algumas ideias e soluções sendo discutidas, É né? verdade, isso me deixa mais otimista em relação ao futuro da saúde digital no Brasil. É isso aí. O importante é que o debate está acontecendo. E a busca por soluções para garantir a privacidade, a segurança e os direitos dos usuários nesse novo mundo da saúde conectada é constante. Nossa, é impressionante como a tecnologia está mudando tudo, né? Tipo, a gente se acostumou com o smartphone e agora já está falando de dados de saúde sendo coletados por relógios e outros dispositivos. É muita coisa para assimilar. Pois é. E o SUS, que atende tanta gente, precisa acompanhar essa revolução, né? A gente já tocou nesse ponto, mas acho importante reforçar a questão da conectividade. Se nem todo mundo tem acesso à internet, como garantir que a IoT seja realmente inclusiva? Verdade. É fundamental a gente pensar em soluções para levar a internet de qualidade para todos os cantos do país, né? Imagina, um sistema de monitoramento remoto que só funciona para quem tem uma conexão top de linha. Seria aumentar ainda mais a desigualdade no acesso à saúde. E não adianta só ter internet, né? As pessoas precisam saber usar a tecnologia, entender como proteger seus dados e não cair em golpes. A gente precisa de um investimento pesado em educação digital, para que todo mundo possa aproveitar os benefícios da saúde conectada. Com certeza. E essa educação digital precisa ser para todos, né? Desde crianças até idosos. A saúde digital não tem idade, ela pode ser útil em todas as fases da vida, desde o acompanhamento pré-natal até o cuidado com doenças crônicas na terceira idade. E falando em benefícios, vamos voltar um pouco para a questão do PDS. Na primeira parte, a gente falou que ele funciona como um cofre digital para os seus dados de saúde, certo? Mas como que isso funcionaria na prática? Teria tipo um aplicativo no celular para gerenciar esse cofre? Exatamente. Imagine um aplicativo onde você tem o controle total sobre seus dados de saúde. Você escolhe quais informações quer compartilhar, com quem e para qual finalidade. E tudo isso protegido por criptografia e pela tecnologia blockchain. Parece bem prático. Mas e se a pessoa não quiser compartilhar nenhum dado? Ela seria obrigada a usar o sistema de IoT do SUS. De jeito nenhum. O uso da tecnologia no SUS, mesmo com a IoT, deve ser sempre opcional. Ninguém pode ser obrigado a compartilhar seus dados ou usar um dispositivo conectado se não quiser. A LGPD garante isso. Que só saber disso. Mas se a pessoa optar por usar o sistema, como ela pode ter certeza de que os dados dela estão realmente seguros? A gente ouve falar tanto de vazamento de dados, hackers. A segurança dos dados é uma prioridade absoluta em qualquer sistema que lida com informações sensíveis, principalmente na área da saúde. E a LGPD exige que as empresas e instituições adotem medidas rigorosas de proteção, como a criptografia, a anonimização dos dados, o controle de acesso e a auditoria constante dos sistemas. Então, se eu entendi direito, o PDS, além de dar mais controle ao usuário, também aumenta a segurança dos dados, já que a informação fica descentralizada e criptografada. Exatamente. Essa é uma grande vantagem em relação aos sistemas centralizados, que são mais vulneráveis a ataques e vazamentos. Com o PDS, o usuário é o dono dos seus dados e decide quem pode acessá-los. E como a blockchain entra nessa história? Lembro que você mencionou essa tecnologia na primeira parte, mas ainda não ficou claro para mim como ela se encaixa no PDS. A blockchain funciona como um livro-razão digital, público e imutável, onde cada transação é registrada de forma criptografada. No caso do PDS, a blockchain pode ser usada para registrar o histórico de acesso aos dados, garantindo que ninguém altere as informações sem autorização. Seria como ter um registro indelével de quem acessou o que e quando. Nossa, parece bem complexo, mas a gente está começando a entender. Então a gente teria o PDS como um cofre digital, a criptografia para proteger os dados e a blockchain para garantir a segurança e transparência de todo o processo. Isso mesmo. E o mais importante é que tudo isso deve ser feito de acordo com a LGPD, garantindo a privacidade, a segurança e os direitos dos usuários. E por falar em LGPD, a gente mencionou o direito ao esquecimento na primeira parte. Como esse direito se aplica ao contexto da IoT e do PDS? Se a blockchain registra tudo de forma imutável, como apagar os dados de alguém que solicitar? Essa é uma questão que ainda está sendo debatida pelos especialistas, já que a blockchain, por sua natureza, torna os dados praticamente impossíveis de serem apagados. Uma das soluções que estão sendo estudadas é a anonimização dos dados, ou seja, remover qualquer informação que possa identificar a pessoa, tornando os dados anônimos e, portanto, fora do escopo da LGPD. Entendi. Mas e se a pessoa quiser apagar os dados mesmo assim, mesmo que estejam anônimos? Afinal, o direito ao esquecimento prevê a exclusão completa dos dados, certo? Nesse caso, ainda não há um consenso sobre como isso seria feito na prática. É um desafio técnico e legal que precisa ser resolvido para garantir a plena aplicação da LGPD no contexto da IoT e do PDS. Afinal, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre a segurança e a imutabilidade da blockchain com a necessidade de proteger a privacidade e os direitos dos usuários. Realmente parece um desafio e tanto.
Mas é bom saber que já existem algumas ideias e soluções sendo discutidas. Com certeza. A gente está apenas no começo dessa jornada. Ainda há muito o que aprender, experimentar e aperfeiçoar. Mas o importante é que a discussão está acontecendo e que a gente está buscando soluções para garantir a privacidade, a segurança e os direitos dos usuários nesse novo mundo da saúde conectada. Chegamos à parte final do nosso mergulho, mundo da IoT na saúde e LGPD. Já vimos as possibilidades, os desafios, a segurança dos dados, o papel do PDS, da blockchain, quanta coisa. Mas agora a pergunta que fica é: o que o futuro nos reserva? Olha, o futuro da saúde com a IoT é de tirar o fôlego. As possibilidades são infinitas. Nossa, sério. Imagina sensores super avançados monitorando seus sinais vitais em tempo real, inteligência artificial analisando seus dados e te dando recomendações personalizadas e até robôs auxiliando os médicos em cirurgias complexas. Parece ficção científica, né? Parece mesmo. Mas, pelo jeito, essa ficção está cada vez mais próxima da realidade, né? E o SUS? Como ele se encaixa nesse futuro? Ele está preparado para essa revolução tecnológica? O SUS tem um papel crucial nessa história. Afinal, a gente está falando do maior sistema de saúde pública do mundo, né? Verdade. Que precisa se modernizar para atender às necessidades de uma população cada vez mais conectada. A Câmara da Saúde 4.0, que a gente já mencionou, é um passo importante nessa direção, incentivando o diálogo, a colaboração entre o governo, as empresas e a sociedade. E em quais áreas da saúde a gente pode esperar avanços mais significativos com a IoT? Eu vejo um potencial enorme no monitoramento remoto de pacientes com doenças crônicas, na telemedicina, na gestão de medicamentos, no diagnóstico precoce de doenças e na personalização dos tratamentos. A IoT, junto com a inteligência artificial e análise de Big Data, pode nos ajudar a ter um sistema de saúde mais eficiente, mais preventivo e focado no paciente. Isso é incrível. É. Mas como a gente sabe, toda inovação traz seus desafios, né? Quais são os principais obstáculos para que a gente realize todo esse potencial da IoT na saúde? Sem dúvida, os desafios existem. Eu diria que os 3 principais são a conectividade, a segurança dos dados e a ética. Primeiro, a gente precisa garantir que todos tenham acesso à internet de qualidade, para que ninguém fique de fora dessa revolução digital. Segundo, a segurança dos dados é fundamental. A gente precisa de sistemas robustos para proteger as informações contra hackers e vazamentos. E, por fim, a ética precisa estar no centro de todas as decisões. A IoT deve ser usada para o bem da humanidade, sempre respeitando a privacidade, a autonomia e a dignidade das pessoas. Concordo plenamente. E para finalizar nossa conversa, eu queria deixar uma provocação para os nossos ouvintes. Qual o papel de cada um de nós nesse futuro da saúde digital? A gente não pode simplesmente esperar que o governo ou as empresas resolvam tudo. Nós, como cidadãos, temos o direito e o dever de participar desse debate, de se informar, de questionar e de exigir que a tecnologia seja usada de forma ética, justa e transparente. É isso aí. A saúde digital é uma construção coletiva. E cada um de nós tem um papel fundamental nesse processo. Vamos nos engajar, vamos aprender, vamos inovar e vamos construir juntos um futuro da saúde mais humano, mais justo e mais conectado para todos. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo da IoT na saúde e a LGPD. Esperamos que vocês tenham aprendido, se inspirado e se engajado nesse debate tão importante. Continue acompanhando o The Deep Dive para mais discussões sobre ciência, tecnologia e o impacto da nossa vida. Até a próxima.